Olá, pessoal, sou Thalita, do time CENID. A gente vai começar a apresentação do painel, né, Preservando o Passado, Construindo o Futuro, a presença dos binários nas atividades manuais. Com você, Lilian. Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe a hora que nós chegaremos aos lares de cada um de vocês. Então, como a Thalita disse, me chamo Lilian, sou professora de língua portuguesa e de computação. Então, licenciada em computação pelo Instituto Federal Farroupilha de Santo Augusto. Hoje eu vou trazer para vocês um relato de atividades que nós desenvolvemos em sala de aula com uma turma do 9º ano do ensino fundamental. Então, o trabalho é o Preservando o Passado, Construindo o Futuro. Tá? Então, a presença dos binários nas atividades manuais. Então, como eu disse, eu sou a Prof. Lilian, sou licenciada em Letras pela UPF, esse ano 20 anos licenciada em Letras, e licenciada em Computação há 10 anos também, especialista em Informática Aplicada à Educação. Então, só para nos situarmos, eu trabalho na Rede Municipal de Educação de Santo Augusto, como docente de informática, e a estrutura das aulas de informática se dá de forma em concomitância com outras disciplinas. Então, no decorrer do ano, nós temos várias disciplinas que vão acontecendo junto com a disciplina de informática. O relato que eu trago aqui hoje é de uma atividade que nós desenvolvemos junto com a disciplina de matemática. Então, a intenção primeira foi trabalhar no laboratório, como a gente sempre faz. Mas o nosso laboratório, por estar um pouco defasado, não ter tanta condição de instalar softwares novos, nós resolvemos trabalhar com a internet, com a computação desplugada, né? Para conhecer o funcionamento do computador sem necessariamente ter um computador físico para desenvolver essa atividade. Então, na internet, na computação desplugada, nós fomos trabalhando, né, em concomitância com a disciplina de matemática, porque a nossa finalidade, enquanto docente, no caso de computação, é fomentar o que a disciplina está trabalhando e, à medida do possível, ir trazendo os conceitos da computação junto. Então, nós começamos lá a trabalhar com os sistemas de numeração, porque nesse momento eu, enquanto computação, consegui inserir, então, o sistema binário. Então, a professora de matemática fez lá a orientação do que era o sistema decimal, do que era o sistema binário. Nós fizemos atividades, né, de conversão de decimal para binário e de binário para decimal. Até que nós chegamos na aprendizagem dos pixels. Então, os pixels são os pontos que vão formar uma imagem. Então, a partir de todos os pontinhos que a gente verifica numa imagem, eles agrupados, né, nós temos uma imagem maior. Então, nós fazemos a orientação para os alunos, para eles descobrirem como é que se formava essa imagem. Então, a partir disso, nós desenvolvemos atividades, né, de criação de imagens, partindo da perspectiva desses pontos, e de criação de códigos para essas imagens, relacionando esses códigos aos binários que nós já tínhamos estudado. Então, foram várias atividades no papel, digamos, tanto na parte de criação de código, para depois criação da imagem. Da mesma forma, também fizemos criação de imagem para depois a verificação do código da imagem criada. Posterior a isso, nós fomos, então, ao digital e, utilizando uma planilha de cálculos, nós criamos lá células, ajustamos as medidas delas e transpomos o que nós tínhamos feito no papel para o computador, para o meio digital. Então, assim, para eles poderem
poderem ter uma ideia de como é que acontece. Utilizando ali a planilha de cálculo, nós também fizemos o exercício de aumentar o tamanho das células, né, aumentando as linhas e as colunas, para eles terem ideia de como é que acontece a ampliação de imagens e a redução de imagens. Da mesma forma, também tiveram a noção de quando nós temos uma imagem com baixa resolução. Então, o que seria uma imagem com baixa resolução? A quantidade de pixels é pouca para o tamanho da imagem. Então, por isso, ela não tem tanta resolução. Quanto mais pixels eu tiver, quantos mais pontos, mais resolução vai ter essa imagem. Então, todos esses conceitos nós conseguimos trabalhar nesta parte do exercício. Posteriormente, nós passamos para outra parte, um pouquinho que está meio travando, mas a internet às vezes não colabora muito. A gente utiliza a internet. Então, aqui, alguns exemplos das atividades que nós estamos desenvolvendo. Então, aqui, eles criaram, né, da imaginação deles, essas imagens, e também fizeram todo esse processo, né, tanto no papel quanto na planilha de cálculos. Então, aqui, adaptando também a planilha de cálculos, porque não é a função primordial dela, mas nós fizemos uma adaptação. Aqui também, algumas turmas, aqui uma outra turma também fez, né, para ter ideia de ampliação. Então, eles tinham uma imagem pequena que eles conseguiram ampliar a partir, né, da contagem desses pixels, da distribuição deles na folha, da preocupação da simetria. Então, a nossa ideia foi trazer questões reais aos estudantes, né, experiências que construíssem o fazer deles, que fossem ideias que nunca mais eles esquecessem. Por quê? Porque à medida que eu faço, eu aprendo com mais facilidade, eu melhoro essa aprendizagem. Então, aqui, então, eu percebi e resgatei lá minha adolescência, minha infância, quando bordava ponto cruz, quando fazia crochê, quando aprendi a fazer crochê, e eu percebi que, naquele momento, nós já estávamos trabalhando com pixels, né? Afinal de contas, o ponto cruz são pontinhos que são coloridos ou que não são, dependendo da cor, né? Ou que ficam sem fazer, o crochê é da mesma forma. Então, a partir desses pontos, desses quadradinhos que nós vamos trabalhando nessas habilidades manuais, nós vamos formando uma imagem. Então, nós vinculamos, né, essa informação do digital, do pixel, com a atividade manual, que foi, então, o bordado e o crochê. Para isso, os alunos aprenderam a bordar. Confesso que tiveram bastante dificuldade, porque até então nunca tinham, né, trabalhado, nunca tinham feito um bordado, desconheciam. Então, eles são de uma geração totalmente digital. Teve a parte também de interpretação dos gráficos, de pegar uma revista de bordado, de pegar uma revista de crochê e conseguir interpretar aquele gráfico, entender aquela parte gráfica para passar para o tecido, no caso, ou para a linha, para desenvolver. Então, a professora de matemática também se envolveu, fez crochê, mostrou para eles, avaliou, né, essas relações de cálculo, de proporção, de toda a parte relacionada com a matemática. Então, resgatamos lá a característica da quantidade de pixels também. Então, quantos mais pixels eu tiver, mais resolução, mais fácil eu vou conseguir identificar a minha imagem. Então, aqui depois de um tempo e de uma aluna se desafiar, ela conseguiu, então, fazer um bordado em ponto cruz. Então, a partir disso, nós fomos trabalhando outros conceitos além do que nós já tínhamos trabalhado com a relação de matemática, dos pixels e dos binários. Nós utilizamos o concreto, que é uma das características do pensamento computacional, né? Uma construção concreta, experimentação. Então, nós teríamos o conceito do pensamento computacional. Dentro
dos conceitos, nós pegamos também a habilidade de resolução de problemas. Então, foi um desafio, muitos não conheciam, o bordado nunca tinham feito, e a gente conseguir relacionar isso a outros meios digitais e passar para eles esse desafio, esse problema, e eles conseguirem solucionar, estava fazendo com que nós estivéssemos desenvolvendo essa habilidade do pensamento computacional, que é a resolução do problema. Nós, como eu disse no começo, utilizamos a computação desplugada. Grande parte das atividades foram feitas em sala de aula, sem o uso necessário do computador, mas aprendemos o tempo todo como funcionava o computador, quais eram as características, né, o funcionamento interno do computador. Então, muitos alunos, eles têm essa visão de usuários de máquina, né? Então, eles consomem o que é fornecido a eles. Nós não estamos ainda muito na prática da criação, do desenvolvimento. Então, fazer com que eles pensem como o computador funciona para a gente poder prever ações ou pensar futuramente como programar esse computador é um passo inicial muito importante. Então, como eu disse para vocês, nós trabalhamos junto com a matemática, então era a disciplina concomitante, e nesse trabalhar interdisciplinar, nós conseguimos desenvolver habilidades, né, e conceitos de abstração, exponenciação, lógica matemática, simetria, contagem, proporção com relação à ampliação, redução. Então, todos conceitos matemáticos que eles conseguiram ver a partir da utilização do computador, a partir do entender como o computador funciona também. O que nós buscamos com isso, e na verdade, enquanto licenciada em computação, eu busco nas minhas aulas, é fazer essa interdisciplinaridade entre as disciplinas. Eu sempre julgo e comento com os outros professores, eu sou uma professora muito satisfeita, porque eu consigo visualizar a educação, o processo como um todo, porque eu consigo ver o que tem de matemática no português, o que tem de geografia na história, e assim fazer essa interdisciplinaridade, porque eu, enquanto prof de informática, consigo passar por todos esses ambientes e fazer essas relações. Então, nós conseguimos unificar esse conhecimento, no caso aqui dessas duas disciplinas, nós conseguimos unificar esses conhecimentos e conseguimos também identificar os alunos, dar oportunidade para eles serem protagonistas no processo de aprendizagem. Nós conseguimos com que eles, né, fossem pescando, como dizia Papert, foram pescando, foram construindo e foram fazendo o próprio conhecimento deles a partir das experiências que eles foram vivenciando. Então, para nós, enquanto docentes também, nós percebemos que a aprendizagem dos alunos se deu de forma horizontal e não vertical. Nós não éramos os senhores da razão que conhecíamos todo o processo, nós fomos construindo junto com os alunos, e nessa perspectiva nós passamos a ideia que traz justamente a BNCC, do professor ser um mentor, ser um orientador, mas não o dominante do conhecimento, e que o aluno não é apenas mero receptor desse conhecimento. Ele também constrói, também desenvolve no decorrer das atividades desse conhecimento. Então, nós também, no decorrer das aulas, como eu disse, assim, como a informática é nova, como eu disse, eu sou licenciada há 10 anos, mas agora com a pandemia está mais atuante, mas nós fomos vendo a intimidade que existe entre a matemática e a informática, né? Então, todos os conceitos estão interrelacionados.
E quero agradecer a vocês pela oportunidade, deixar meu muito obrigado, dizer, caso queiram, né, me seguir, conhecer lá o que eu penso, o que eu escrevo, eu deixo para vocês aí o meu @ do Instagram, querendo contato ou qualquer informação, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.